Ouça agora uma palavra de vitória com o pastor Jorge Stutz. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos ler os versos 11 e 12. Podemos fazer a leitura? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se na cidade de Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Vamos lá, 12. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos ler em outra versão. A versão que eu tenho aqui diz assim, aleluia, diz assim, depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Senhoras e senhores, quem sabe você nunca ouviu falar nesse homem? Talvez sim. Pode ser que em todas as vezes que você leu a Bíblia, você como um leitor da palavra de Deus, pode ser que você nem percebeu Samá. E o grande feito de Samá é o que ele fez e a grande obra que ele operou através da graça e da misericórdia de Deus. Pois bem, em primeiro lugar, quem foi Samá? Quem é esse homem? Quem foi esse homem? Embora a gente vai ver poucas coisas ou poucas informações de Samá na palavra, mas se você buscar no profundo, você vai encontrar com facilidade a grandeza, a obra maravilhosa que ele fez por causa deste terreno, esse terreno de lentilha. Entendeu? Agora, se você ler 1 Samuel 22, põe aí, no verso 1, você vai encontrar o seguinte, diz assim, projeta aí, 1 Samuel 22, verso 1 diz assim, vem comigo, hein? Só tenho mais 30 minutos. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Verso 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Por que é que nós estamos lendo 1 Samuel 22, verso 1 e 2? Por quê? Porque Samá está aqui dentro. Samá era endividado, talvez tenhamos alguém endividado aí. Tenha fé. O Deus de Samá vai entrar na sua causa. Mas tem alguns alinhamentos, né, Frank? Tem algumas coisas aí para o Deus de Samá entrar na sua causa. Tem alguns ajustes. Porque a gente só quer, né? Então, por que é que nós estamos lendo 1 Samuel 22, 1 e 2? Porque Samá estava no meio desses 400 homens, endividado, descontente e em dificuldade. E a minha versão diz, amargurado de espírito. Então nós estamos falando de um Samá que outrora, que há um tempo atrás, era um foragido,
era um homem que estava em dificuldade, era um homem endividado, descontente, toda sorte de males estava repousado sobre ele. Esse era Samar. Entende? Mas agora nós fizemos a leitura dizendo que ele protegeu, que ele defendeu o terreno de lentilha. Mas como é que um homem que estava endividado, descontente, em dificuldade, amargurado de alma, pode dar uma virada assim e se tornar um guerreiro? Como é que pode isso? Uma das respostas é a seguinte: Deus é especialista em mudar vida de homens fracassados. Ele era esse, um fracassado. Aí a história dele começa aqui, porque quando ele sabe que Davi estava em Adulão, ele vai atrás de quem tem um conselho, de quem tem uma palavra, de quem tem um treinamento, de quem tem a correção. Ele vai atrás. Ele se colocou na brecha, ele quis. Esse é um ponto muito positivo na nossa vida. Como é que nós vamos mudar de vida se não houver prontidão de vontade? Como? Como podemos mudar de vida se nós não nos importamos com alguém que tem um conselho, que tem uma direção, que tem uma palavra de Deus? Então a história dele começa aqui, para depois chegar no terreno de lentilha. Deus é especialista em mudar a história de homens fracassados. Observe Salmo 113, versos 7 e 8. Projetor? Observe isso. Deus sempre vai fazer isso na vida de quem se coloca na brecha. Salmo 113, versos 7 e 8, diz assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo. Deixa aí. Você não acha isso aqui muito forte, não? Só na leitura desse versículo aqui dá para jogar a cadeira para cima. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Verso 8 diz assim: para fazê-lo sentar com os príncipes e com os príncipes do teu povo. Olha que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Você não acha isso muito forte, não? Olha onde você está sentado. Quem sabe um tempo atrás você estava sentado lá no lixo, lá no meio dos mendigos, lá no meio da sujeira. Então você está aqui dentro do Salmo 113, 7. Deus levantou você do pó, levantou você do lixo e te colocou aonde? Sentado junto com os príncipes. Ah, eu acho, isso é maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Sabe por quê que é maravilhoso? Porque eu estive aqui, no lixo e dentro de muita necessidade. Mas Ele me ergueu e agora me colocou junto dos príncipes. Junto com você. Deus é especialista nisso. Então você vê um Samar que dias atrás era um amargurado de espírito. Você pode traduzir ou discernir essa amargura de espírito com uma tristeza profunda, com uma depressão severa, sei lá. O que é que ele passava? De uma coisa eu sei, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. E a boa notícia para hoje, a pregação de hoje, de agora, é que Deus pode fazer na nossa vida também. É isso que me deixa empolgado, alegre, elétrico, feliz. Com esse Deus que pega o homem do lixo e faz sentar com os príncipes. Isso é uma maravilha, irmão. Completamente ao contrário da obra que Satanás faz na vida do homem. Tira da nobreza, tira do meio dos príncipes e coloca no lixo. Mas Deus, com a tua infinita misericórdia, com mão forte, resgata novamente e põe aqui. Seu lugar é aqui, fique quietinho, não saia daí. É isso.
Salmo 46 fala disso, da permanência e do poder de Deus. Quando vai dizendo, pelo que nós não temeremos, fala de medo, de espanto. Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se abalem pela sua braveza. Ainda que tudo isso acontece, o salmista escreve, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí o salmista escreve, o Senhor está no meio dela, ela não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Deus ergueu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, vem para cá e contemplai as obras que ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E te diz, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Isso é muito forte. Isso é tremendo. Essa palavra é para nós. Como pode alguém amargurado, envergonhado, endividado agora proteger um terreno? Porque a vida gira. E a fila anda. E Deus dá todas as possibilidades de virada na vida de um homem. Todas. A não ser que essa pessoa seja mesquinho. Ou então, não queira superar aquela adversidade, aquela crise, aquela guerra, aquela luta. Tem muito dessas coisas, senhoras e senhores. Mas quando a pessoa, o homem, a mulher, se coloca na brecha, se apresenta, e tem a prontidão de vontade, Deus sempre vai socorrer, Deus sempre vai ajudar, Ele sempre vai operar maravilhas na nossa vida. Essa é a história de Samar. História de Samar de 2 Samuel 23, cadê? Que diz, a partir do verso 11, depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu dos filisteus. Ó, isso aqui, ó. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia um pedaço de terra com plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu. Só ficou Samar. Então, seu nome Samar significa desolação. Era um dos moradores da montanha, das montanhas. Era um homem treinado na selva e no deserto. Não era mimado, entendeu? Era alguém do fogo, que carregava as marcas da vida. Então agora ele está dentro desse texto e contexto. O contexto aqui é que o povo de Deus plantava, trabalhava o ano todo, e quando ia colher, os filisteus desciam para pegar a colheita, para pegar os frutos. Uma aplicação que eu tenho dentro disso aqui é que quando você começa a frutificar, o ataque do inimigo começa a ser mais intenso. Trabalhava. Quando o fruto chegava, eles atacavam. É só começar a frutificar que os filisteus, que os inimigos se apresentam. Quantas vezes você já ouviu falar que árvore frutífera leva pedrada? Então, esse é o contexto. Quando o fruto chegava, os filisteus desciam. Desciam como gafanhotos para roubar os frutos. Então, nós falamos aqui no começo que o Deus de Samar, que mudou a história desse homem, que era todo problemático, e fez dele um guerreiro, pode mudar a nossa história também. E para isso, nós temos algumas lições da vida de Samar, para poder aplicar na nossa vida e sair vencedor em todos os nossos desafios. Então, eu quero falar sobre 3 lições rapidinho, para poder a gente ser alimentado da palavra de Deus e sair daqui num nível maior. Amém? Pois bem, número 1,
Vamos lá, lições da vida de Samar. Número 1, a minha versão diz: depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas Samar se posicionou no meio. Esse verso 12, mas Samar tomou posição no meio do terreno. Como é que Deus vai agir conosco como agiu com Samar? Quando nós tomarmos uma posição. Você tem que guardar isso que eu vou te falar. Quando nós tomamos uma... Vocês estão atentos? Quando nós tomamos uma posição, Deus vira os olhos para nós. Isso é fato. Você observa que quando os filisteus chegaram, Samar se posicionou no meio do terreno. Quando nós tomamos um posicionamento que agrada a Deus, Ele olha para você. É essa a atitude. Isso nos faz lembrar do menino pródigo, que a vida dele só passa por uma mudança quando ele toma uma posição. É isso. Quando ele toma uma posição, Deus olha para ele. O posicionamento é uma alavanca que mexe no céu. É impossível alguém se posicionar e Deus não fazer nada. Isso não existe, é impossível. Porque o posicionamento atrai a visão de Deus, os olhos de Deus. Enquanto isso não acontece, enquanto esse posicionamento não acontece, Deus vai deixando, como o menino pródigo, Deus foi deixando. E quando ele empobreceu ao extremo, ele tomou uma posição. Quando Jonas chegou no mais profundo do abismo dos mares, ele tomou uma posição. E quando alguém toma uma posição, é impossível Deus não mover algo extraordinário. É impossível. Deus sempre vai fazer alguma coisa grande quando Ele vê um posicionamento de um servo dEle. Sempre vai fazer. Não é um Deus calado, não é um Deus mudo, não é um Deus com a mão encolhida. A mão estende, a boca abre e o milagre acontece quando há posicionamento. É fato isso. É verdade isso. Então, o que nos resta, então? Um posicionamento. Uma posição. Uma atitude. Uma mudança radical, severa, para mudar esse contexto aí, ó. De gente que só perde e não coloca a mão nos frutos, há promessa, mas não toma posse dos frutos, porque quando isso está na eminência de acontecer, vem alguém e rouba, vem alguém e toma, vem alguém e leva. Acontece alguma coisa, acontece alguma desgraça, e o milagre não acontece. Então, uma posição. Samar entendeu isso e tomou posição no meio da plantação. Pronto, era isso que faltava. Era isso. Era isso que precisava. Talvez você já viveu algum milagre muito parecido com esse na tua vida. Eu me lembro no começo do casamento, quando a pastora Rose ia para a igreja e ficava chorando para eu ir também. Chorando mesmo. Vão chorando mesmo, de derramar lágrimas. Vão, e eu doente em casa, não vou. Um dia, o Espírito Santo me ajudou e eu fui. Tomei uma posição. Não estou aqui falando para vós outros? Era o que precisava. Era uma posição que Deus queria. Porque há anos os filisteus estão chegando aqui roubando.
Mas nesse dia foi o basta já. Nessa hora, eu me lembro quando eu era menino, lá no Rio Bananal, em 1982. Eu ia para a escola e tinha um rapaz que se chamava Walter. E toda vez que eu passava na frente dele, na casa dele, ele vinha para me bater. Ele era muito forte, e eu franzino, e eu ficava com medo. E quando eu ia para a escola, mas eu não falava com ninguém, ficava com vergonha. Mas quando eu ia para a escola, todo dia que chegava perto da casa dele, eu já sabia que o diabo estava lá. E eu fui. Acredite você, que um dia, eu não sei o que me deu, que um dia eu fui passando e pensei, se esse diabo vier hoje, eu quebro ele. Você acredita nisso? E ele veio, porque vinha mesmo. E quando ele veio, parecia que eu tinha comido espinafre aquele dia. Porque quando ele veio, mas eu fui tomado por uma bravura. Eu me transformei. Eu não sabia que já era o Espírito de Deus na minha vida. E quando ele veio, eu parti para cima mesmo. Menino, ele partiu, eu parti para cima. Quando ele viu o meu posicionamento, acredite você, ele recuou e nunca mais me perturbou. Quando, lendo esse texto, esta palavra, eu lembrei do Walter. E eu espero que o bondoso Deus tenha feito uma obra na vida dele também. Mas eu me lembrei do Walter porque eu olhei para Samar. Nesse dia ele falou, não, chega. Não tem aquele sofrimento ou aquela ruína que bate sempre à porta. E você vai aceitando, você vai aceitando, você vai aceitando. Uma hora você tem que dizer, chega. Como Samar falou, como o menino pródigo falou, como tantos outros falaram. Não dá mais, chega, para. E você tem que se posicionar para que o milagre de Deus aconteça na tua vida e te dê o livramento. Nós estamos falando de alguém que lá atrás era um miserável. Mas Deus ama fazer esse tipo de obra na vida do homem. Ele tira o necessitado do pó e coloca no meio dos príncipes. Eu ouvi uma vez uma irmã contar um testemunho, que ela tinha uma família, e a família estava tão pobre, que vivia de doação. E quando alguém, direcionado pelo Espírito, fazia uma doação para aquela família de uma latinha de leite condensado, que era muita criança, quando caía dentro da casa uma lata de leite condensado, eles faltavam derrubar a casa, de tanta alegria. E a irmã contou esse testemunho para mim, e eu estava na casa dela, e ela falou bem assim, pastor, vai lá e abre a despensa lá, o armário, e vê quantas latas de leite condensado tem lá. Para você pode ser bobeira, mas para ela, para aquela família foi algo grande. Deus é especialista em fazer isso. Por isso que você vai ver sempre na Bíblia ele pegando os pequenos, os menores, sempre. Ele sempre agiu assim, as coisas pequenas para confundir as grandes, as tolas para confundir as sábias. Entendeu? Ele sempre vai trabalhar desse jeito. Quando Gideão tinha 32 mil homens para vencer uma guerra, Deus disse, não, é muito. Vocês vão vencer a guerra com 32 mil homens e vocês vão falar, a nossa força venceu os inimigos. Não, Deus foi reduzindo, botou a 300, para que eles entendessem que toda a honra, glória e louvor é de Deus. Porque era impossível 300 homens vencer aquela multidão. Mas com Deus é possível. Então, qual é a guerra que você está travada hoje? Que tem se levantado contra você? Qual é o problema? Qual é o gigante? Qual é o Golias? Quais são os filisteus? Qual é o problema? É um posicionamento, é uma atitude, é uma visão de Deus para você dar a volta dessa situação aí. Ou você não cansa não de perder, só perder?
Será que não cansa? Gente tomado de talentos que estão amarrados e não vão para lugar nenhum, gente. Põe a cabeça no lugar e põe a mão na cabeça. E posiciona no meio. Número 1, ele tomou uma posição. Número 2, está aqui, tomou uma posição. Número 2, como é que volta aqui? Os filisteus reunidos em Leim, onde havia uma plantação de lentilha, o exército de Israel fugiu dos filisteus. Ele ficou com quem? Sozinho, meus irmãos. Sozinho. Ele lutou sozinho. Nós precisamos aprender muita coisa aqui dentro dessa atitude de Samar. Observe que a guerra se instalou e, de repente, ele procura os companheiros, não tem ninguém. Ficou sozinho e lutou sozinho. Aí você lê o texto, de cima para baixo, e vê se ele reclamou de alguma coisa aqui. Como muitas pessoas reclamam quando está em uma adversidade, que está sozinho, que ninguém ajudou, que ninguém apareceu, que estava sozinho. Gente, isso é conversa de fraco. Tem situações, tem guerras, que é você e Deus e ponto, e acabou. E você tem que se virar sozinho, sozinha, e sem reclamar. Vê se ele colocou culpa em alguém aí. Se ele reclamou de Deus, reclamou dos amigos, reclamou, vê, não, ele se posicionou e partiu para a batalha. Gente dentro da igreja reclamando que não alcançou tal vitória porque ninguém ajudou. Que não venceu uma guerra porque não tinha ninguém do lado. Espera aí. Você precisa tentar para isso. Tem situações que é você e ponto. Vai ficar transferindo para quem? Para o pastor? Para a pastora? Para o irmão? Para a irmã? Para o patrão? Para o filho? Para o marido? Situações que é você que tem que enfrentar. Que é você que tem que desembainhar a espada, se posicionar, porque você é um homem e uma mulher de Deus. E a Bíblia diz que você tem selo. E que quando o diabo olha para você, não vê a sua face, vê a marca do sangue do Cordeiro. Então é isso, é posicionamento. É você entender que tem vez, tem hora que você está em situação que aparece gente para ajudar. Aparece 1, 2, 5, 10, 15 e faz lá aquele mutirão e todo mundo está contigo, mas tem vez, senhoras e senhores, que é Samar e Deus. Porque todo mundo, mas essas coisas acontecem para a gente ter experiência. Isso está acontecendo aí é para que Samar tenha experiência com Deus. Isso acontece com você para que você tenha experiência. Se você se encontrar numa situação dessa, não reclame, não murmure, não blasfeme, não se irrite, vai guerrear. Desembanha a espada. Você não carrega aí a espada do Espírito? Você não está armado? Você não está ungido? Você não está envolto de uma redoma? Você não está protegido? Você não crê nisso? Então pronto. Então ele lutou sozinho. Sozinho. É claro que o Espírito de Deus estava com ele. Ele não precisava de homens do lado. Deus estava com ele. Quantas guerras você já passou assim? E disse, estou sozinho ou sozinha. E começou a reclamar de um e outro. Já perdeu aí. Já perdeu aí. Já se tornou um derrotado aí.
Agora, quem tem a inspiração divina, quem tem o conhecimento do Altíssimo e a sabedoria de Deus, sabe que se você está em uma guerra sozinho, foi Deus que proporcionou isso. Ou a sua vida não está na mão de Deus? Claro que sim. Você não tem aliança com Deus? Então tudo que acontece na tua vida, se você tem aliança com Deus, você deve entender vontade permissiva de Deus. Agora, se você anda fora da rota, completamente ao contrário daquilo que o teu pai espiritual te ordena, vai reclamar de quê? Do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios erros. Muitas vezes na vida, eu olhei para mim, olhei para a situação, estava sozinho, mas Deus era comigo, estava ali comigo. Me deu vitória em muitas e muitas e muitas e muitas guerras, e muitas lutas. E assim deve ser com você. Então você é um guerreiro, uma guerreira. Entra nessa brecha, se posicione e vai à luta. Vai proteger aquilo que Deus te deu. Número 3, diz assim. Vamos lá? Não passa? Número 3, defendeu e derrotou os filisteus. Olha, ele defendeu o seu pedaço de terra com as lentilhas. Lentilha é um tipo de... É um tipo de quê, Laisa? É um tipo de ervilha, mais ou menos. Um grão, isso. Defendeu o pedaço de terra. O que a gente aprende aqui? O texto original diz, ele defendeu o pedaço de terra. Não defendeu a lentilha, defendeu o pedaço de terra. Vocês estão atentos aí atrás? Escute isso. Defendeu o pedaço de terra. Lutou pelo pedaço de terra. Lutou por aquilo que Deus tinha confiado a ele. Por que é que ele lutou pela terra e não pela lentilha? E eu vejo muita gente lutando e morrendo por causa de lentilha. E não se importa muito com o pedaço de terra. Muita gente lutando, brigando, até perder as forças por causa da lentilha, defendendo a lentilha, que pode representar coisas vãs e coisas passageiras, coisas baratas. Não era um grão caro. Então ele estava defendendo a terra. Porque se ele consegue guardar a terra, lentilha vinha mais depois. Olha a visão para isso. E por que é que tem muita gente crente morrendo e brigando e guerreando por causa de lentilha? Que lentilha pode representar um bocado de coisas vãs, bobas, insignificantes, passageiras, coisas fúteis, que não vai determinar o nosso destino, que não vai carimbar o nosso destino. Muita gente brigando aí por posição, muita gente brigando por política, por religião, muita gente brigando por dinheiro, muita gente brigando por casa, por carro, por bens. Isso é lentilha, isso acaba, isso fica, isso passa. Mas se você defender o teu pedaço de terra, que é sólido, que é importante, que pode representar e representa a sua vida com Deus, a sua salvação, a sua família, aí você está indo bem. Agora, se você está defendendo lentilha, você está indo mal. Você está frito. Não vai romper. Então, o segredo é defender a terra, aquilo que é sólido, a promessa maior. As lentilhas representadas aqui, elas virão depois. Com a defesa do terreno, elas virão depois. Olha, aqui, essa casa é o seu terreno de lentilhas. Defende esse terreno. Defenda ele. Quando chegarem para ti e quiserem tomar a tua bênção,
e quiserem denegrir o seu terreno de lentilha, o terreno que te dá o alimento, defenda. Defenda ele. Eu não entendo como é que pode ter tanta gente que se alimenta do terreno, que vive do terreno, e não defende e deixa os outros falar mal e jogar pedra. Se posiciona no meio e defende o campo que te dá alimento. O campo é mais importante. A terra é mais importante. Significa coisa sólida. O seu terreno, a sua vida com Deus, a sua aliança com Deus, se posiciona no meio. Ainda que você estiver sozinho, o Deus de Samar também vai te dar vitória. Agora, se é para Jesus, aplauda mais forte. Agora, tudo começa lá em Adulão, no posicionamento e no treinamento. Você acha que ele recebeu palavra mole lá? O reino de Deus é tomado à força. Um monte de gente fracote querendo entrar no céu, que não suporta uma bandejinha, que não consegue renunciar a nada, que não consegue dizer não àquilo que é prazeroso para a carne, mas é pecado. Um monte de gente mole, o reino de Deus é tomado à força. Tudo isso aconteceu num treinamento que começou em Adulão, com palavra dura, com palavra forte, com tratamento profundo. Então é esse tipo de palavra que vai dar envergadura, que vai dar força, que vai dar coragem para o guerreiro vencer os inimigos. Então, a posição começou lá. E quando chegou no terreno de lentilha, ele se posicionou no meio. Vem para o meio dessa festa maravilhosa. Vem para o meio de tudo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Não fica pelas beiradas. No meio você está no centro. Vem para o meio e vive o melhor de Deus para a tua vida. E é isso. Nós não podemos aceitar... a vida é curta demais para ser pequena. Isso resume tudo. Entendeu? Então, levante do pó, porque do pó Deus tira o homem e coloca no meio dos príncipes.